sensação de estranhamento, a busca de sentido no dito sem sentido e a existência confusa, perplexa, ansiosa. É o Teatro do Absurdo, em Cidade de Leitores. O Teatro do Absurdo fala para não dizer nada e nos deixa sem palavras para mostrar a falta de comunicação real entre as pessoas. É no lapso de realidade que emergem ironia e crítica à sociedade alienada, onde a linguagem é constituída de clichês que contaminam todo o nosso comportamento cotidiano e evidenciam a situação do sujeito anulado pela massificação e pela sociedade de consumo. Para conversar sobre o Teatro do Absurdo, nós estamos no Centro de Letras e Artes da Unirio. Aqui vamos encontrar o poeta e escritor André Gardel. Ele é doutor em letras e pós-doutor em teoria do teatro. André, onde, quando, em que contexto surgiu o Teatro do Absurdo? Na verdade, ele não se organiza como manifesto, como autores que se juntam para criar a ideia do absurdo. Foi um insight que um crítico teve, Martin Esslin, de criar esse nome absurdo para uma sequência de peças que estavam abordando as mesmas questões. As questões que eram, que os alemães chamam de Zeitgeist, espírito da época. E que espírito da época era esse? Era pós-guerra. No pós-guerra, houve toda uma série de manifestações reativas àquele contexto de repente, o mundo europeu, todos aqueles valores racionais, científicos, levam para uma guerra terrível. Então, os intelectuais começam a botar em xeque todo esse fundamento racional do mundo. Filosoficamente, nós temos uma obra que é meio que divisora de águas, que é a obra do Camus, o mito de Sísifo. Que ele coloca bem claramente ali que não faz sentido a existência humana, que o universo conspiraria contra a existência humana. Quer dizer, tem todo um vínculo esse teatro, esses autores, com a filosofia do existencialismo. Tem um vínculo de Jean-Paul forte. Sartre, todo mundo nessa época estava pensando isso. Uma falência das humanidades, uma falência do princípio humanístico, que regeria as atitudes dos homens, uma falência disso. Mas esses autores foram influenciados de alguma forma pelos movimentos de vanguarda do início do século, dadaísmo, surrealismo? É porque a ideia de absurdo, ela atravessa o Ocidente, Ela não é uma ideia assim que de repente surge. Se a gente for levar ao pé da letra esse conceito de absurdo, ele já existe em Aristófanes, ele passa por alguns autores românticos. Nós temos um brasileiro aqui chamado Corpo Santo, que morou em Porto Alegre, que até hoje se questiona se o teatro dele é de absurdo ou se é surrealista. Você tem as vanguardas, aí você tem Jarry, você tem Jean Cocteau, você tem Apollinaire, todos eles já estão trazendo esse conceito de absurdo. E o que seria esse conceito de absurdo? Que não há lógica no existir, não há lógica no uso da linguagem. A linguagem é uma convenção, que teria a função de nos aproximar por meio da comunicação e que, no fundo, acaba nos distanciando. E quais os principais autores do Teatro do Absurdo? A gente pode citar o Beckett, pode citar o Ionesco, Jean Genet, pode citar Damov, tem vários autores, Mas deixando sempre bem claro que, no fundo, eles não têm essa perspectiva de se organizarem enquanto tal. Não é um grupo organizado, isso é uma noção criada por um crítico. Mas há um ponto em comum na obra deles que se possa colocar assim nesse cânone do absurdo? Os autores do absurdo, eles usam o recurso de trabalhar com a não lógica e o não sentido da linguagem. Todos eles, além de terem uma temática absurda, mostrarem que o mundo não faz sentido, que a linguagem não comunica, que não há diálogo, não há interatividade entre as pessoas, simultaneamente eles estão fazendo um trabalho de linguagem, estão mostrando quanto a linguagem pode ser um objeto sem sentido. A Cantora Careca, de Eugênio Ionesco, foi a primeira peça de teatro do absurdo. Sim, dentro dessa lógica, desse teatro do absurdo mais contemporâneo, mais dos anos 40, 50. Ela foi montada no início dos anos 50 do século passado. Você sabe como foi recebida pelo público e pela crítica?
ela foi muito bem recebida pelo público, né? O público adorou e a crítica também. E por isso que foi o grande estímulo para a Ionesco continuar, né, escrevendo. Na verdade, você sabe as origens da cantora careca, como se movimenta a ideia. Conta pra gente. O Ionesco estava precisando aprender inglês e ele começa a estudar inglês e começa a localizar que naqueles manuais de inglês há uma formalidade extrema, uma falta de sentido terrível naquele modo de ensinar a língua, como se aquelas pessoas estivessem ali só para formalmente passar uma mensagem e não se comunicar de verdade, não tocar nas emoções, nas sensações, nos sentimentos. Ele começa a trabalhar em cima dessa ideia, daqueles manuaizinhos, né? Que era Mr. and Mrs. Smith, né, conversando sobre a vida deles, mas que não tinha o menor sentido. Não tinha o menor sentido, Essa peça foi montada no Brasil logo em seguida, não foi? Da montagem europeia? Isso, porque teve um homem de teatro aqui que se apropriou de uma maneira muito importante para a nossa tradição teatral, que foi o Luiz de Lima, né? Ele traduz Ionesco, ele monta Ionesco, ele divulga Ionesco para o Brasil. Nascido em Portugal, Luiz de Lima estudou no Conservatório Nacional de Teatro de Lisboa e no Conservatório Nacional de Arte Dramática em Paris, onde trabalhou com o mímico Marcel Marceau. Em 1957, encenou o espetáculo Ionesco, reunindo a lição e a cantora careca, que ele traduz, adapta, interpreta e dirige. Além de construir uma carreira premiada como ator e diretor de teatro, Luiz de Lima atuou em várias novelas de televisão e no cinema. Luiz de Lima faleceu no Rio de Janeiro, em 2002, aos 77 anos. Em 67, acho que também teve uma montagem que a Camila Amado trabalhou. Ela fez 2 peças, As Cadeiras, ela fez A Cantora Careca ou A Lição. Olha, 54 anos depois de ter interpretado Ionesco, a atriz Camila Amado volta ao universo do autor para dirigir as novas montagens de A Lição e A Cantora Careca. Eu fui ao Teatro Maison de France conversar com a atriz e diretora e a entrevista você acompanha agora. Eu moro no número 19, cara senhora. Como é curioso, eu moro no número 19, caro senhor. Mas então, nós talvez tenhamos nos encontrado no número 19, cara senhora. É bem possível, é muito possível, mas eu não me lembro, caro senhor, não me lembro. Frases sem nexo, situações desconcertantes, personagens espantosos. Assim é o chamado Teatro do Absurdo, um movimento que surgiu na Europa nos anos 50 do século XX e que teve num romeno naturalizado francês chamado Eugène Ionesco um de seus expoentes. A Lição e a Cantora Careca, 2 das peças mais famosas de Ionesco, ganharam nova montagem, com um elenco de grandes atores dos nossos palcos. Camila, para você, o que é teatro do absurdo, primeiro? Ionesco dizia que o teatro dele não era teatro do absurdo. Absurdo é o que a gente vive, né? Onde o sujeito está sendo anulado. Quer dizer, há um processo de massificação tão intenso que o sujeito, o indivíduo, não tem mais direito à sua aventura própria. O ser humano tem 2 olhares sobre a sua situação, sobre a sua condição humana. Aquelas 2 máscaras do teatro, né? Ou você se olha com um olhar trágico, e esse é um olhar de compaixão, ou você olha esse mesmo drama com um olhar cômico, que é um olhar sem compaixão nenhuma. Ai da humanidade, coisa nenhuma. A humanidade é uma besta. Como é que até hoje neguinho acha rico é rico, pobre é pobre, não sei. Tem 1000 máscaras ridículas que nos impedem a comunicação. Bom, em todo caso, eu vou começar. Mas prometo que não vão prestar atenção. Se não prestarmos atenção, não vamos ouvi-lo. Eu não havia pensado nisso. Ninguém se comunica porque não tem sujeito. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso me comunicar com alguém? Tem um momento que eu acho assim extraordinário,
que Cécile Thierry e a Thelma Heston estão falando sobre a morte de um tal de Bob Watson. Isso e eu acho ali, não é? Tem uma cena que fica muito clara. É uma maravilha, porque é tipo ali fica clara a massificação de que o Ionesco fala. Pobre Bob, não aparentava a idade que tinha. Fazia 4 anos que estava morto e ainda estava quente. Um verdadeiro cadáver vivo. E como ele era alegre. Pobrezinha da Bob. Não, você quer dizer pobrezinho do Bob? Não, estou falando da mulher dele. Ela se chamava Bob como ele, Bob Watson. Todo mundo se chama Bob. Então ninguém mais entende nada quem é quem, porque todos são Bob Watson. Nós todos estamos Bob Watson, né? Nós temos que fazer um esforço enorme para não sermos Bob Watson. O velho Bob Watson, tio de Bob Watson morto, é podre de rico e é louco pelo garoto. Ele poderia perfeitamente se encarregar da educação do Bob. Natural. E a tia de Bob Watson, a velha Bob Watson, poderia muito bem, por sua vez, se encarregar de Bob Watson, a filha de Bob Watson. Assim, a mãe de Bob Watson, Bob, poderia se casar de novo. Camila, o crítico Lionel Fischer disse dessa montagem que o tema da lição é a relação de poder entre a aluna e o professor. Para você é isso mesmo? O professor representa quem acha que com erudição vai preencher a tal falta do sujeito. Não, eu não sou consumista, eu sou erudito, eu sei tudo. Ninguém vai ler todos os livros, ninguém vai preencher falta nenhuma com a erudição. Ao contrário, a erudição verdadeira só vai aumentar a falta, né? E ele encontra diante dele uma menina absolutamente prepotente, segura de si. Os pais são ricos, ela tem conforto, ela tem autoestima. E ela não entra na humilhação de ser ignorante. Né? De que língua é? Francês, italiano ou espanhol? Não tem importância! Diga pu! Pu! Nhau! Nhau! Mais! Olhe! Não quero pro diabo, eu tô farta! Eu tenho dor de dente, eu tenho dor de pé, eu tenho dor de cabeça! Porque ela não tem medo do professor. Então, na verdade, é um confronto da classe dominante com a representação de quem não teve acesso à educação real e que está louca para ter, ela quer fazer o doutorado total. Diga, pu, nhau! Não quero, não quero, eu tenho dor de orelha, eu tenho dor em toda parte! Eu vou lhe arrancar as orelhas, assim não terás mais dores, minha menina. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já com Camila Amado e o teatro de Eugênio Ionesco. Espera um pouquinho só. Aborrecerá ia me dizer... Absolutamente, continue. Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1, 2. Muito bem, senhorita, muito bem. A atriz e produtora da nova montagem de A Lição e a cantora careca, Renata Pascoal, reuniu um elenco de veteranos à sua volta. Nelson Xavier, Cécile Thierry, Thelma Heston, Maria Gladys e Roberto Frota têm todos mais de 40 anos de teatro, cinema e televisão. Mas o maior trunfo da montagem talvez seja a Camila Amado. Camila, que interpretou Ionesco em 1957, dirige a montagem atual, em parceria com Delson Antunes. A peça conta, Camila, com atores extraordinários, o elenco é extraordinário. Como é que foi juntar esse elenco, hein? Você escolheu, cada um deu uma liberdade para eles escolherem os papéis, ou achou esse é para esse papel, aquele? Não, escolhi, como dizia Louis Jouvet, da Comédie Française, dirigir é distribuir os papéis. E eu trabalhei muito com Cécile Thierry. Mas ele me parece no espetáculo, nas duas peças, assim, como um âncora. Ele tudo gira assim em torno dele, assim como se ele mantivesse o tom. O Cécio realmente, durante o ensaio todo, ele foi o âncora. Ele é exatamente isso que você falou. Realmente. Não fui eu.
Não? Não. Ah, então quem foi? Fui eu? Não sei. Talvez. Ou foi o gato? Thelma Heston, desculpa, eu tenho que ficar de joelho. Ficar de joelho, porque a Thelma Heston é uma dama, uma senhora extraordinária, uma atriz fantástica e uma pessoa rara nesses dias de hoje. É uma grande atriz, uma grande atriz. Ela chama-se Albuquerque. Bem, eu vou contar. Minha mulher sempre foi romântica. Uma grande dama inglesa. Então vamos abrir um parêntese para Maria Gladys, que tem uma parte, quando ela vem com a anedota que ela pede para contar do fogo. O fogo que acaba pegando fogo no próprio fogo. Como é que você conseguiu isso? Os peixinhos pegaram fogo, a água pegou fogo, o céu pegou fogo, as cinzas pegaram fogo, o fogo pegou fogo. Eu disse para ela, olha, o poema é o fogo, vamos juntas. Aí os tempos são meus. Porque o meu trabalho é dirigir em que tempo, os tempos que ela vai usar para crescer no fogo, os tempos. Mas a intenção, o conteúdo, a interpretação é dela. Fogo! 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 O Roberto Frota, ele tem um texto que é um texto que é assim, muito pleno de absurdos, de surrealismos, né? Eu acho impossível um ator fazer o papel que o Frota faz. Interpretar esse texto com humor e ritmo. Cujo primo se casou com uma professora loura que se chamava Maria. Cujo irmão se casou com uma outra Maria, também professora, também loura. Sendo loura tem que ser Maria. Cujo pai havia sido educado no Canadá por uma senhora que era sobrinha de um sacerdote, cuja avó, como todo mundo no inverno, ocasionalmente pegava um resfriado. Camila Amado, então para a gente terminar, me responde, e a cantora careca? Ela continua usando o mesmo penteado. Quer dizer, ele responde que o Ionesco, quando ele diz essas coisas óbvias, pelo contrário, né? Quer dizer, a cantora está careca. Nós somos carecas de saber que nós estamos omissos, que nós estamos fora da ordem, que nós temos que retomar a nossa ordem humana. Nós estamos todos carecas de saber e continuamos todos carecas de saber. Bem, vocês vão dizer que eu estou inventando, mas ele pôs um joelho no chão e curvou-se. Inacreditável. Sim, curvou-se. E aí? Eu me aproximei para ver o que ele fazia. E então? Ele amarrava os cadarços dos seus sapatos que estavam desfeitos. Fantástico! Voltamos com o professor e escritor André Gardel, conversando hoje sobre o Teatro do Absurdo aqui no programa Cidade de Leitores. André, o Teatro do Absurdo, nós já vimos que é pautado por uma visão irracional, né? Uma visão disparatada da realidade. Agora, como é que se percebe isso no enredo, que não tem tempo e espaço determinado, não tem intrigas, não tem peripécias? Bom, a gente tem que pensar que essa ideia de um enredo coerente com princípio, meio e fim é uma invenção, assim como o princípio do realismo, de representação da realidade, também é uma invenção. Então, são convenções que, através do tempo, nós transformamos em uma tentativa de representação mais fiel da realidade, mas é uma convenção igualmente ao teatro do absurdo, ao teatro surrealista, ao teatro expressionista, ou seja, são formas de representação e de expressão do homem. Então, a gente não pode dizer que, quando se fala de um teatro do absurdo, pelo fato de ser menos lógico, ele quer estar representando menos a humanidade, está representando menos a sensibilidade humana, está representando um tipo de arte que é disparatada. No fundo, tem uma proposta ali, tem uma concepção de mundo que está sendo apresentada de outra maneira. E o que as vanguardas fazem, o que muitos autores fazem a partir da modernidade, é justamente quebrar essa ideia de um drama fechado, de um drama absoluto. E o que o absurdo faz é levar às últimas consequências essa ideia de quebrar esse drama, de pulverizar esses conceitos de tempo,
de espaço, né? São as famosas unidades clássicas, unidade de tempo, unidade de espaço, unidade de ação, tudo isso é pulverizado pela ideia de modernidade. E quem derruba essas convenções assim, de maneira radical é Samuel Beckett em Esperando Godot. Eu queria que você falasse um pouquinho de um marco, né, que é um marco do teatro do absurdo. A base filosófica que está por detrás de Esperando Godot é schopenhaueriana, ou seja, o universo, a partir do momento que ele não faz mais sentido, ele é contra nós. Beckett parte desse princípio, de que o universo é contra. E aí, e mais, aí o que sobraria para a gente se o universo é contra? A linguagem para que a gente se comunicasse. Mas a linguagem não cumpre mais esse papel. Não dá conta. A linguagem não comunica nada, a gente não consegue chegar no outro por meio da linguagem. Aí o que sobra? Né? Sobra a gente ficar esperando Godot. Esperando Deus, esperando Godot, pode ser lido, tem várias acepções de Godot, né? Pode ser de God, Deus, enfim. E ficar esperando alguma coisa que faça, que dê sentido para a existência. Na verdade, o que se espera do teatro do absurdo é muito mais um teatro que gere uma reflexão diante da nossa angústia metafísica, da nossa impotência diante do mundo, da nossa impotência de seres humanos que estão sem Deus, né? Fadados a não terem Deus, fadados a... Eu tenho uma frase do Camus que é ótima, tô condenado à liberdade. É mais ou menos isso. Então, não se quer gerar empatia, quer se gerar uma reflexão. Muito bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já com André Gardel e mais Teatro do Absurdo. Espere um pouquinho só. Voltamos com o programa Cidade Leitores, hoje conversando sobre o Teatro do Absurdo, com o escritor e professor André Gardel. André, nós temos no Brasil um escritor cuja obra tem tudo a ver com o Teatro do Absurdo, que é Campos de Carvalho, muito influenciado pelo nonsense, pelo surrealismo também. Ele teve 3 dos 4 romances publicados, estão aqui, A Lua Vem da Ásia, A Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel, O Púcaro Búlgaro. 3 deles foram adaptados para o teatro. Walter Campos de Carvalho nasceu em Uberaba, formou-se em Direito e chegou a se aposentar como procurador do Estado de São Paulo, onde viveu até seu falecimento, em 1998. Seu primeiro livro publicado foi Banda Forra, de ensaios humorísticos, em 1941. Seu primeiro romance, Tribo, em 1954. Em seguida vieram seus 4 romances considerados hoje verdadeiros marcos da literatura brasileira. A Lua Vem da Ásia, Vaca de Nariz Sutil, A Chuva Imóvel e O Púcaro Búlgaro, que permaneceram na obscuridade durante décadas. Em 1995, foram publicados em um único volume, com o título de Obra Reunida. O autor teve 3 de seus romances vertidos para o teatro. O grupo Parlapatões adaptou Vaca de Nariz Sutil. Aderbal Freire Filho escolheu O Púcaro Búlgaro. E Chico Dias adaptou para o palco o livro A Lua Vem da Ásia. Qual é a sua opinião sobre essas adaptações? Olha, são adaptações muito diferentes. Os Parlapatões são um grupo de São Paulo de clowns, né, que se conheceram na escola de circo, e que dão uma visão desse absurdo, dessa perspectiva de estranhamento diante da realidade, clownesca, que é uma forma também, uma das características temáticas do que a gente poderia chamar de teatro do absurdo, né? Que é o riso, que é quase um riso de espanto diante da condição humana, né? Não é só o riso da gargalhada relaxada, é um riso filosófico, vamos dizer assim, né? E os Parlapatões trazem isso com A Vaca de Nariz Sutil, um dos romances do Campos de Carvalho. Já o Aderbal Freire Filho, ele vai para um outro lugar, com O Púcaro Búlgaro, né? É quase um trava-língua, né? Uma das propostas estéticas do Aderbal Freire Filho é de trazer romances em cena, ou seja, de pegar o romance e trazer praticamente todo o romance para o palco, para o teatro, não fazer uma adaptação. Ou seja, o romance vai ser falado por inteiro. E o Chico Dias, com A Lua Vem da Ásia, ele já faz ao contrário, ele faz uma adaptação.
né? Ele já adapta o romance para as características teatrais e faz um monólogo. São 3 perspectivas diferentes de abordagem do Campos de Carvalho. André, na sua opinião, por que esse humor que mostra o vazio existencial no qual o homem está perdido faz tanto sucesso atualmente? Eu acho que primeiro, acho que assim, que o riso em si, né, ele traz uma proposta artística que traz sempre algo de aproximativo, por mais que seja mesmo um riso filosófico dessa natureza, né, um riso que pense o homem nessas condições que a gente está colocando aqui, que são condições inversas ao humanismo. Mas eu acho que o riso em si já traz isso. Em segundo lugar, eu acho que a gente vive um momento também de quebra, um momento contemporâneo de quebra das ideologias, né? Você não tem uma ideologia definida, clara. E eu acho que o riso, ele tem uma força de razão crítica, que é uma espécie de manutenção de crítica, de pensamento num mundo sem ideologia. Se a gente está num mundo sem ideologia, sem base ideológica, que é um mundo globalizado, a gente tem que ter a razão crítica, a gente tem que ter a reflexão crítica. E o riso traz, esse tipo de riso filosófico traz essa razão crítica. Eu acho que é uma das razões pelas quais as pessoas se interessam tanto pelo absurdo. André Gardel, muito obrigada pela entrevista. Prazer foi meu. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.